Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom estar com você mais uma vez para uma escola bíblica especial. Nós começamos o estudo do livro de Isaías, um dos principais profetas do Antigo Testamento, que tem mensagens muito importantes para o tempo de Israel e também para o tempo da igreja. É sobre ele que temos falado desde a primeira lição, chegando agora na segunda lição, que apresenta, a partir dos primeiros capítulos, um quadro bastante geral, panorâmico, da maneira como Isaías apresenta a sua profecia, a partir de julgamentos contra diversas nações, nessa lição especificamente, julgamentos inclusive contra o povo de Israel e também as promessas de Deus para Israel e para as nações. Nós vamos conversar sobre isso também sob a perspectiva da igreja, como a maneira como o povo cristão se envolve e tem relação com essas profecias. A gente espera você para iniciarmos esse estudo daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e é muito bom receber você mais uma vez aqui na sala da Escola Bíblica Especial. Desde já a gente pede para você compartilhar esse link com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus nos seus grupos da sua igreja local, com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Curta também essa nossa transmissão para que também a nossa TV Viva a Promessa continue a aumentar a sua audiência a partir da sua colaboração. Participe com a gente também, fazendo seus comentários, para que juntos possamos ser edificados nesse estudo. Estamos chegando ao estudo de número 2, Julgamentos e Promessas. O tema da nossa série de lições que lemos na semana passada é Assim diz o Senhor. Uma expressão muito comum nos livros proféticos, apontando para a ideia que o profeta fala como boca de Deus, fala em nome de Deus, trazendo a sua mensagem para o seu povo. E é a partir da mensagem profética de Isaías que nós vamos estabelecer aqui os estudos desta série. Para isso, a gente está aqui com o pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo. É mais uma vez para mim um privilégio recebê-lo para a gente compartilhar juntos aqui esse estudo. Amém, pastor. Pai do Senhor, nossos irmãos, sejam bem-vindos aqui à Escola Bíblica Especial. Gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez para trabalharmos sobre esse tema, julgamentos e promessas. Acho que colocaram julgamentos e promessas porque tem mais julgamento do que promessa nesse trecho de hoje, né? Mas nós vamos ver como é importante, embora a nação seja pronunciado muitos julgamentos, porque a maioria do povo vai mesmo se corromper e serão julgados, mas há promessas porque há um remanescente. Então sempre tem promessa de Deus porque Ele sempre preserva o seu remanescente fiel. É isso que a gente vai tratar na lição de hoje. No caso dos profetas, eles lidam com a nação, né? E ao lidar com a nação, essas mensagens afetam diretamente a política dos países envolvidos, né? Então, os reis se interessam pela mensagem profética. E de alguma forma, a profecia gera um clima na nação em torno do que está sendo dito, seja por acreditarem no que o profeta está falando, seja por duvidarem, como é o caso de Jeremias, né? Sim. O caso de Isaías é alguém que vive muito próximo da corte e a sua mensagem, quando envolve julgamento para a própria nação de Israel, e até Isaías ele profetiza em alguns momentos que a nação está relativamente bem, aparentemente bem, e ele precisa lidar com isso, né? A gente tem uma expressão aqui de um provérbio que não é da época, né? Provérbio latino, um pouco mais para frente, para que senão não se mate o mensageiro, né? Sim. Porque mensageiros proféticos correm muitos riscos porque eles lidam com todos os poderes econômicos, sociais e políticos de uma sociedade. Então não é fácil estar na posição
de profeta para trazer a mensagem de Deus em circunstâncias em que as mensagens nem sempre são tão positivas, né? Ainda mais olhando aqui o trecho da lição de hoje, que vai do capítulo 2 ao 5, tem mais palavras de julgamento do que promessa. Então, Isaías, ele proferiu aqui no capítulo 2 um pouco de promessa e bastante julgamento. No capítulo 3, só julgamento. No capítulo 4, julgamento e um pouquinho de promessa. No capítulo 5, só julgamento. Então, era difícil, né? Porque as suas palavras, geralmente, eram mais de juízo mesmo. Bom, vamos lá. Vamos então entrar no estudo da lição para tentar ajudar os nossos amigos, amigas que nos acompanham a fazermos as correlações também com o povo cristão, né? Essa é a proposta do objetivo, né? Explicitar os julgamentos e promessas de Deus para ajudar Jerusalém, extraindo lições práticas para a vida cristã. O texto base, por mais que já está evidente na leitura dos 4 capítulos aqui, que a gente tem mais julgamentos, mas parece que o final da história é positivo, por isso o texto base apresenta uma promessa, né? No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá, o verso 2 do capítulo 2. E a primeira questão, ela envolve justamente esses primeiros versos de Isaías capítulo 2. Qual é o contraste feito entre os capítulos 2 a 5 do livro do profeta Isaías? Qual promessa é feita para Jerusalém de acordo com Isaías 2, 1 a 4? Muito bem. Promessa é algo que denota uma ação futura. Então, Isaías ele está aqui vislumbrando algo futuro, algo que Deus está por fazer ainda com a nação de Israel. E ele tem esse privilégio de, embora contrastando a atual situação do seu povo, Deus dá esse privilégio para ele de ver que no futuro, talvez até desconhecido pelo profeta, que ele não alcançará esse futuro, mas ele tem esse vislumbre de ver que há algo positivo, há uma promessa de Deus para o seu povo, mesmo para o remanescente, mas Deus, de fato, ele tem promessas especiais para a nação de Israel. Agora, ele fazer esse contraste aqui, ele ter essa visão, imediatamente vai fazer com que ele faça esse contraste com a leitura do cenário atual em que ele vive, com essa imagem que ele tem. Os versos 2 aqui, do capítulo 2, dos versos 1 ao 4, o texto vai falar aqui, primeiramente, que é nos últimos dias. Então, Isaías está tendo um vislumbre do futuro. Certamente, isso aqui se cumprirá após o exílio do povo de Deus. Vai começar a se cumprir. Então, Isaías não vai alcançar, ele não vai participar dessas promessas. Por isso que ele usa essa expressão nos últimos dias. E essa expressão, na Bíblia, embora ela tenha um cumprimento local para a nação de Israel, Judá, ela também se aplica ao período escatológico, né? Nos últimos dias, o dia do Senhor, são expressões que a gente vai ver aqui durante esses capítulos. São termos na profecia bíblica escatológicos. Eles apontam para a segunda vinda de Cristo, nos últimos dias é no retorno de Cristo. Então, Isaías ele tem aqui uma visão muito bonita, muito importante, acerca do que Deus vai fazer com Jerusalém. Será um período ideal, vamos usar essa palavra, né? Então, ele vai contrastar o período atual com o período ideal. E fica evidente que o período atual é muito aquém, né, do período ideal que ele está vislumbrando ali. Só para a gente fazer aqui uma rápida recapitulação, Isaías ele profetizou durante 40 anos. Ele e Jeremias são os profetas que mais profetizaram, né? Embora Jeremias tenha até falado um pouco mais do que ele, os capítulos são menores. Uhum. Mas as palavras de Jeremias são maiores, né? Ele falou um pouco mais, né? Então tem mais versículos em Jeremias do que em Isaías. 40 anos de ministério é um ministério muito longo. Ele passou aí pelo rei Uzias, pelo rei Jotão, Acaz, Ezequias, e tem alguns autores que dizem, na lição passada falou que alguns autores acreditam que até os primeiros anos do rei Manassés. Então foram 5 reis, período longo, e durante esse período ele viu aí altos e baixos do povo de Deus, mais baixos do que altos, né? Porque o rei Uzias, por exemplo, foi aquele rei que morreu com lepra, porque entrou no templo para oferecer
fazer o incenso lá no templo, algo que só o sacerdote poderia fazer, ele quis fazer. Então foi acometido por uma lepra, morreu isolado num palácio, por conta desse seu pecado. Isaías viu isso, né? No capítulo 6 vai falar que ele fala no ano que morreu o rei Uzias. E aí vem em seguida o Jotão, que é filho de Uzias, que foi um rei que viveu um período não teve paz. Ele foi sempre atacado ali pelos sírios, pelo próprio rei Peca de Israel, que estava em conflito com ele na época. Então foi um período tribuloso, o período de Jotão. Não houve paz em Israel. Acás, que é filho de Jotão, já é aquele rei perverso, um rei que entrou no templo, destruiu os objetos sagrados, fechou as portas do templo e inseriu a idolatria dentro de Jerusalém. Os autores chegam a dizer que ele chegou a sacrificar um filho dele para divindades pagãs. E depois veio Ezequias. Esse rei, sim, foi um período de paz para Israel. Ezequias é um dos melhores reis de Judá. Derrubou todos os altos, abriu o templo, renovou o culto, fez aquela reforma espiritual em Jerusalém. Mas a gente lê lá em 2 Crônicas 32 que o rei Ezequias teve as suas falhas, né? Quando ele foi curado milagrosamente daquela doença que tinha, o pessoal da Babilônia ficou sabendo que ele tinha sido curado por meio de uma pasta de figos. Eles ficaram curiosos e vieram a Jerusalém para conhecer como foi isso. Tanta curiosidade, né? E o texto vai dizer lá em 2 Crônicas 32, 25, que Ezequias ficou orgulhoso por conta de ter recebido essa caravana de pessoas da Babilônia. E ele, o texto vai dizer assim, que ele não correspondeu à bondade que lhe foi tratado. Ele recebeu uma cura milagrosa e não fez nada para ser curado. Foi Deus que foi misericordioso. Alguma coisa fez com que ele se orgulhasse, e talvez ele tivesse se orgulhado diante dos outros homens poderosos, né? Talvez isso fez com que ele ficasse assim. E aí ele saiu contando vantagem, abrindo os tesouros reais, mostrou todo o palácio, mostrou tudo. A Bíblia vai dizer que não teve nada com que ele não mostrasse para os reis da Babilônia. No dia seguinte, Isaías chegou lá e disse para ele, tudo que foi visto aqui pelos reis da Babilônia, todos eles levarão. No futuro, eles vão levar tudo, porque ele agiu de forma equivocada. Então, teve os erros também de Ezequias, apesar de ter sido um grande rei, né? E por fim, depois vem Manassés, que é filho de Ezequias. Esse aqui é considerado o pior rei de Judá, do Reino do Sul. Aí, esse aqui não matou só um dos seus filhos. Os seus filhos, todos eles fez passar pelo fogo. Esse aqui reergueu os altares que Ezequias tinha derrubado. Ezequias, seu pai, tinha derrubado os altares, ele reergueu os altares. E fez coisas muito ruins em Israel, consultou feiticeiros, adivinhos, mexeu com magia negra, feitiçaria, fez tudo que era perverso. Esse foi o pior rei de Judá. E segundo a tradição, possivelmente ele tenha feito Isaías passar pela serra, né? Uhum. Então, se isso é verdade, todos esses reis aqui correspondem ao que Isaías viveu. Ele viveu tudo isso. Mais período difícil do que períodos bons, né? Então, ele conhece o cenário em que ele vive. É um cenário desafiador. É um cenário difícil em todos os sentidos, político, religioso. É um cenário difícil. E agora Deus dá o privilégio para ele vislumbrar, e é uma promessa de Deus, né? É algo que vai acontecer, no futuro. Agora, ele vai vislumbrar isso aqui. Eu tenho pensado que Isaías, ao ler essas palavras aqui, usa metáforas, né? Ele fala do monte, dizendo que as nações elas vão subir ao monte. Esse monte ele é uma referência, certamente, ao Monte Sião, onde o Templo de Jerusalém estava construído, que foi construído no Monte Moriá, onde Abraão teve aquela cena do sacrifício. Mais tarde ficou chamado de Monte Sião, Monte do Senhor, onde estava o Templo de Jerusalém. Deus havia abandonado o seu povo estava sofrendo, mas há uma promessa de restauração para Jerusalém. O povo vai voltar a congregar no Monte Sião. O Monte Sião vai ser um ponto de encontro de novo. Jerusalém será agora aqui é o ideal, aqui Jerusalém será a capital mundial da adoração a Deus. As outras nações, elas virão até Jerusalém. O texto diz assim, subamos ao monte, né? E vamos ali adorar o Senhor. Então o povo vem, e ali eles vão receber as leis, vão receber os mandamentos. Então é uma promessa em que Jerusalém será aquilo que Deus queria que ela fosse. Desde o princípio, quando chamou Abraão, né? Vai remontar essas promessas, né? Que eles seriam luz para as nações.
É essa promessa, é esse ideal que Isaías vai vislumbrar no futuro. Essa é a promessa de Deus para Jerusalém. Nós entendemos aqui, já para adiantar, né? Vai falar um pouco mais na segunda pergunta, mas para adiantar, nós entendemos que essas profecias, esse ideal, não se cumpre completamente na Jerusalém terrena. Sim. Ela... Se faz sentido o comentário aqui da lição que você falou, nós estamos diante de uma promessa para uma promessa pós-exílica. Pós-exílica. É óbvio que a gente entrando na 2 aqui e na continuação, talvez um cumprimento pleno a gente ainda, a gente tem ainda esse dia, né? Sim. Onde, se a gente for para Apocalipse, né? Uhum. A árvore que dá vida para todas as nações, né? Sim. E tem suas folhas nos 12 meses do ano, isto é, ela floresce os 12 meses do ano, ela dá frutos os 12 meses do ano. Essa árvore está dentro de uma praça, dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade. E todas as nações vão para lá. Verdade. Né? Apocalipse fala isso. Agora, é interessante perceber esse resgate da promessa de Abraão, né? Sim. Ser bênção para todas as nações, como o povo de Deus pós-exílico, e esse povo de Deus pós-exílico, ele vai se estruturar ali em Israel, né? Mas esse povo, na verdade, no fim e ao cabo, ele é um renovo a partir do Messias. Para mim tem um apontamento interessante para a igreja. A igreja, ela, ainda que não em plenitude, nesse processo do já e do ainda não, né? De alguma forma, essa referência para todas as nações de estilo de vida, de como o Senhor quer que as pessoas vivam, a igreja ela deveria entender o seu papel nessa participação, porque a gente vive o tempo dos últimos dias. E de alguma forma a igreja já é a presença do reino. Eu costumo usar a expressão, né, que a igreja é a cidade de Deus na cidade dos homens, né? Verdade. Então eu acho que a gente, para a igreja, você que nos acompanha, faz parte de uma igreja local, de alguma forma esse texto precisa tocar no nosso coração, né? Fala de um tempo em que os povos vêm correndo para o templo do Senhor. As pessoas buscam, e se buscam é porque há abertura para que elas cheguem a essa possibilidade das pessoas, dos povos, das nações, das etnias, das culturas alcançarem e se achegarem ao monte do Senhor. Há passo para que isso aconteça, né? Isto é, a Jerusalém já não está mais em guerra. Sim. Jerusalém, ela oferece paz, né? O texto diz assim, o Senhor, ele será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. A ideia é que Deus, ele mora em Jerusalém, né? Vai voltar a morar em Jerusalém como morava antes. Monte do Senhor, Sião. Deus habitava lá, em Jerusalém. Agora ele vai voltar a Jerusalém, vai voltar a ser a sua habitação, e de lá ele vai reger a humanidade. As nações vêm até ele vai ser o mediador entre os povos. O texto diz assim, resolverá os conflitos das nações, os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Quer dizer, os instrumentos de destruição serão transformados em instrumentos de produção. Há uma mudança significativa. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Está descrevendo aqui um cenário de paz universal. Sim. Que esse ideal, nós acreditamos, não ser possível para essa terra, para esse período, né? É muito difícil essa paz mundial, essa paz universal ocorrer aqui, senão no reino do Senhor de fato, né? Senão no reino de Jesus na sua segunda vinda. Mas nós entendemos que essa profecia, ela também aponta para o reino messiânico. É o que Sim. a gente vai falar na segunda questão aqui, quando falar do renovo, que tem a ver com o Messias. Então já inauguraria, de certa maneira, essas promessas, não é? Então vamos lá. Explica aí para a gente a promessa de restauração em Isaías, o capítulo 4, verso 2, diz assim, naquele dia
O renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Essa é a promessa presente no capítulo 4, verso 2. E aí vamos tentar fazer essa relação entre esse tempo do Messias e da igreja e o tempo do definitivo estabelecimento do reino de Deus, porque aqui vai ter textos apontando para Apocalipse 21 e outros textos aqui de Apocalipse também. Explica para a gente então, pastor Wellington. A expressão o renovo do Senhor, alguns autores chegaram a relacionar isso com a própria Jerusalém, né? O próprio povo de Deus. Mas a maioria vai dizer aqui que essa expressão ela tem a ver com a vinda do Messias, né? Que seria da árvore genealógica de Davi, nasceria um rebento, um renovo, uma planta. No original lá é uma planta, um renovo que vai crescer. É o Messias, ele será. E o tempo diz assim, naquele dia, são expressões muito escatológicas, né? São expressões que têm seu cumprimento dentro da nossa história. De fato, o Messias veio, Jesus veio. O texto vai dizer, glória, cheio de beleza e de glória. Lá remonta as palavras do Evangelho, em que o Messias nasce e diz que ele era luz para as nações e glória para Israel. Então, tem uma conotação ali com a nação de Israel. Nós entendemos, portanto, que se refere ao Messias, esse renovo é Jesus, é o Messias, mas aqui tem uma implicação para a nação também. O fruto da terra será o triunfo e a glória dos sobreviventes de Israel. O fruto de Israel aqui está falando com a nação de Israel. De fato, eles darão frutos, aquilo que Deus de fato espera. Quando isso acontecerá plenamente? Nós entendemos que somente quando esse reino messiânico for consumado, somente quando Jesus, de fato, for o rei de toda a terra. Não for só a primeira vinda de Jesus, ele nasceu em Jerusalém, ele veio lá para Israel, o povo de Israel teve um privilégio de Jesus estar lá, evangelizar ali as suas terras, os primeiros discípulos, os primeiros chamados. A Bíblia fala, né, nessa ordem, né, de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas a segunda vinda de Cristo, ela vai ser, de fato, esse domínio universal, e aí vai levar para Apocalipse 21, 22, a gente tem a descrição do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, inclusive, né, da nova Jerusalém. Então, nós entendemos que essa visão de Isaías, para ele, eu fico pensando assim, para ele pode significar um alento, né? De que Deus, porque o profeta sofria muito com a mensagem, né? Uhum. Ele vai entregar a mensagem de juízo, Deus, ele entende que primeiro haverá um julgamento, primeiro haverá o exílio, primeiro haverá a destruição, para depois vir a restauração. A restauração não virá antes do exílio, antes da destruição. Por isso se chama restauração. Então o profeta sofre com isso, mas Deus dá uma palavra de esperança. Por isso que o tema, né, é mensagem de alerta, mas de esperança. Deus dá uma palavra de esperança, o profeta vislumbra isso. E na minha mente eu quero entender que Isaías, ele imagina que Deus ele vai fazer aquilo com a sua nação, com Israel, que ele tanto ama, né? Que é o seu povo. Então, de fato, tem alguma implicação para a nação de Israel. De fato, dali vai sair os primeiros discípulos, Deus vai salvar muita gente, a igreja vai nascer ali, né? Ela nasce judia ali, dos judeus. Isso. Mas depois ela vai se expandindo. Tanto é que no texto passado, no texto anterior aqui, nós falávamos que é uma referência a judeus e gentios, todos se congregando juntos, né? A igreja já é o cenário da igreja, né? Mas a partir dos judeus. Então, tem implicação local, mas também tem uma implicação escatológica, porque nós entendemos que só será plenamente estabelecido da maneira como Deus descreve aqui, tão ideal, somente quando Jesus for, de fato, consumar o seu reino. Muito bem. Então, nós temos uma presença dessa profecia já no tempo pós-exílico, porque tem toda a formação ali dessa configuração de Israel voltando para a terra, a chegada do Messias, com o Messias, a salvação, sim, o estabelecimento do reino, mas ainda não na sua plenitude. É isso, pastor. Essa plenitude aguarda a segunda vinda. E essa segunda vinda, ela tem uma dupla característica, né? Ela é de grande alegria
e de profunda também tristeza, dor, desespero até, né? O grande e terrível dia do Senhor. Então, como você disse, e aí a gente entra na pergunta de número 3, há um processo de julgamento. As promessas, elas vão alcançar o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, mas há um processo de julgamento presente nesses capítulos de Isaías, porque há se é que eu posso usar essa expressão, há um desgosto de Deus para com o seu próprio povo. A maneira como o povo entendeu a relação com ele mesmo, com Deus, com a terra e com as outras nações. Então vamos lá, leia, sugerido aqui para você, estudante, leia Isaías 2, do 6 ao 17 e responder: por que o julgamento, o dia do Senhor, viria para Jerusalém, Judá e toda a humanidade? Qual o principal pecado mencionado pelo profeta neste trecho? Bom, esse trecho vai falar que o julgamento é certo, ele virá, né? E começará pela casa de Judá. O apóstolo Pedro disse isso lá em 1 de Pedro, capítulo 4, 17, que Deus começa o julgamento pelo seu povo. Então, Deus vai começar aqui por Jerusalém, Judá, que foi onde Isaías exerceu o seu ministério, no Reino do Sul, mas também aqui há uma descrição de toda a humanidade. Bom, quando nós lemos os versos 6 a 17 do capítulo 2, aqui vai descrever aqui o pecado de Jerusalém e Judá. O texto vai dizer aqui que eles se corromperam com os costumes do Oriente. É essa a expressão. Está falando dos povos vizinhos ali ao redor de Jerusalém, onde praticavam feitiçaria, adivinhação, mexiam com todo tipo de idolatria. Então, o autor da lição, ele pergunta aqui, né, qual é o principal pecado mencionado pelo profeta nesse trecho? Eu diria aqui que a idolatria e a soberba, o orgulho. O autor pede para colocar qual o pecado, né? Eu vou falar igual na outra lição, né? Eu diria aqui que a soberba de Israel é mencionada aqui, o orgulho, né? É mencionado como o principal pecado. Mas se nós levarmos lá para 1 Samuel 15, 23, aquela palavra dura que Samuel falou para Saul, né? Dizendo para ele que o pecado da soberba é comparado com o pecado da idolatria. Então, acaba que soberba e idolatria é uma coisa só, né? E esse é o pecado de Israel, que é condenado aqui por Deus nesse julgamento. E o povo de Israel, eu sempre me perguntei por que a nação de Israel, era uma pergunta que eu sempre me fazia, por que eles sempre caiu nesse pecado da idolatria, né? Qual que era o problema de Israel, que sempre adorava os deuses pagãos? A questão é muito simples, né? Havia uma espécie de cultura ao redor de Israel, que era uma cultura de idolatria a Baal. E a Baal era uma espécie de Deus universal. Ele podia ser adorado em qualquer lugar com um nome diferente, né? Tinha Baal Peor, tinha outros tipos de Baais, né? Os Baalins, às vezes aparecem na própria Bíblia, no plural, né? Então, eles simplesmente usavam o Baal como uma espécie de Deus universal. E a cultura ao redor de Israel era toda impregnada com isso. Era um desafio para Israel ser diferente de todo mundo. Uhum. Né? Assim como hoje para nós cristãos, é um desafio viver num mundo secularizado, onde o mundo inteiro caminha na mesma direção e a gente contra a maré, nadando contra a maré. Então, eu imagino, para Israel, de fato, era um desafio para eles. E Deus havia dito, e assim, algo que me chama a atenção é que Baal, os outros deuses pagãos, né, eles tinham vários deuses, não era só um deus. No Egito tinha centenas de deuses, né? Moisés fala sobre isso, né? Havia milhares de deuses espalhados em toda a terra e eles não exigiam a exclusividade. As pessoas podiam adorar o Deus do vento, o Deus da fertilidade, Deus da agricultura, o Deus de tudo, do sol, da lua, eles faziam deuses de tudo. Mas você vem aqui para Israel e Deus vai chamar eles lá em Deuteronômio capítulo 6, aquela passagem em que Deus fala para Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor, só a Ele te servirás, só a Ele prestarás culto, só tem um Deus, Israel. Então, para Israel é isso, Deus ele exige exclusividade. Os outros deuses não exigiam essa exclusividade, podiam adorar outros deuses.
Está parecido hoje com essas ideias que a gente tem visto hoje nesse sincretismo religioso, em algumas religiões aí que têm ensinado falsos ensinos. Às vezes você pode entrar nessas associações e continuar sendo um cristão. Você pode continuar sendo um cristão, mas você pode estar ali também. Então, é uma forma maquiavélica e diabólica que Satanás sempre utilizou, esse tipo de sedução e engano. Israel caiu nisso repetidamente. Baal oferecia uma vida, a religião era uma religião fácil, onde você conseguia as coisas muito fácil, né? Era o Deus da riqueza também e da fertilidade. Então, Israel queria lançar mão de uma coisa mais fácil, mais rápida, né? Você vai lá para Deus falando com o povo, dizendo a respeito das bênçãos e das maldições, ambas eram condicionadas à obediência de Israel, ou não, né? Se atentamente ouvires o Senhor, então bendito serás nisso, naquilo. Se, porém, não ouvires, então havia os mandamentos, as leis, as regras, e o povo, por querer ir por um caminho mais fácil, por querer riquezas mais fáceis, acabavam indo para a idolatria, porque esses deuses ofereciam coisas de uma maneira muito mais fácil. Era uma religião mais fácil, sem muita exigência, sem exclusivismo algum. Então, para Israel era sempre uma tentação fazer o que os outros povos faziam, cair no pecado das outras nações que estavam ao seu redor, enquanto Deus exigia desse povo sempre a exclusividade. Então, esse é o principal pecado da nação de Israel e Judá. Essa ideia de serem autossuficientes. Uhum. Essa palavra de Samuel para Saul, né, o pecado da soberba é o pecado da idolatria, foi quando Saul... Porque Saul me dá assim nos nervos, né? Porque Deus dizia para ele fazer desse jeito, ele ia lá e fazia diferente. Sim. Foi naquela guerra contra os amalequitas que Deus disse para ele entrar lá e destruir tudo. Não poupar nada, nem animais. Ele capturou o rei, deixou o rei amalequita vivo, não sei porquê. Prendeu numa jaula, não sei qual razão, para exibir como um prêmio, talvez. As melhores ovelhas, os melhores bois, ele não destruiu, trouxe tudo. Quando Samuel foi falar, e olha que Deus falou para Samuel, olha, eu rejeitei Saul, vai lá, que ele fez tudo diferente do que eu mandei fazer. O homem é difícil, o homem é arrogante, é soberbo, ele faz só o que ele quer. E aí Samuel ele passou a noite inteira orando por Saul. Eu fico assim, pensando como Samuel, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração por Saul, com pena dele. E Deus até disse para ele, por que você tem pena de Saul? Por quê? No outro dia Samuel vai lá e diz para ele, olha, eu estou ouvindo som de animais no acampamento de Israel. A ordem do Senhor era para matar tudo. E aí ele foi para cá e foi para lá. Então, é nessa passagem que ele vai dizer, o pecado da soberba é o pecado da idolatria. Nesse trecho, né, ele fala para Saul isso. Israel, ele cai nesse pecado, ele é autossuficiente. Os seus governantes, seus reis eram assim. Faziam o que queriam, o que dava na telha, eram soberbos, eram arrogantes, confiavam nas suas armas de guerra, confiavam, sei lá, no seu exército. E por tudo isso, pastor Júnior, por tudo isso, principalmente por esse pecado da autossuficiência e da idolatria, que tem a ver uma coisa com a outra, sim, é que Deus vai enviar esse dia do Senhor, que será um grande julgamento. Esse é um desafio, foi um desafio para Israel. Israel parece que ele decepciona, né? Ele não consegue cumprir o seu papel. E eu acho que continua sendo um desafio para nós ao ler esse julgamento da autossuficiência, né? Sim. Porque a gente vive o mesmo drama como igreja, eu penso. Como você bem disse, a gente é uma sociedade de contraste. Sim. Então, enquanto toda a sociedade valoriza a arrogância, nós pregamos a humildade a partir do exemplo de Jesus. Enquanto toda a sociedade valoriza o ganho financeiro a qualquer custo, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de generosidade. E a gente poderia aqui fazer uma lista dessa sociedade, dessa ideia de que a gente está sempre navegando contra a maré. Mas o que eu queria trazer de reflexão para você que vai estudar essa lição no sábado, para você pensar, o problema não estava exatamente em Israel ter contato com as nações ao redor, porque ele é chamado para ser
luz para as nações. Isso. O problema é que ele não consegue influenciar. O texto fala que eles imitavam, né? Isso. Enquanto era para que as nações olhassem para Israel e falassem assim, olha como eles vivem, Sim. olha o Deus que eles têm, Sim. olha as leis que eles praticam, olha como a vida deles é digna de atenção. Vamos lá aprender com eles. Essa é a proposta da lei de Deus, essa é a proposta da formação da nação como um reino. E Israel, por conta do seu orgulho, ou ele adota um afastamento completo em que ele não consegue ser luz, ou ele se contamina. E eu acho que, como reflexão para a igreja, essa condenação aqui é importante. A igreja ela não pode se contaminar. Eu acho interessante, se eu não me engano, é 1 Pedro 2,11, que Pedro fala assim, vocês não podem se misturar com as coisas deste mundo e da carne. Mas no verso 12, ele diz assim, por outro lado, vivam uma vida exemplar diante dos pagãos, para que, no dia final, eles glorifiquem a Deus. Então, ao sermos julgados e olharmos para a nossa arrogância como povo de Deus, Israel, o foco aqui é Israel, não é a igreja, né? Mas já que a gente, hoje, de alguma forma, faz parte desse processo, porque a gente é o Israel de Deus, se a gente for arrogante e entender que os nossos bens, a nossa inteligência, a gente vai se render aos deuses deste século, porque essa arrogância vai gerar idolatria. A gente vai adorar o dinheiro, vai adorar a tecnologia, vai adorar a cultura. Isso. E tantas outras coisas. Por outro lado, essa mesma arrogância não pode se manifestar no afastamento completo das pessoas, porque senão a gente deixa de cumprir o nosso papel de ser luz para as nações. Esse vai ser sempre o desafio do povo de Deus, porque a gente é chamado para viver no meio de lobos. A gente é chamado para ser luz no meio das trevas. Qual é o risco que a gente corre? Cair na idolatria. Se deixar contaminar por uma sociedade corrupta, ao invés de impactar positivamente a vida de pessoas para que elas glorifiquem a Deus e sejam transformadas. Eu penso que era o desafio de Israel, Israel falhou. Falhou. É o desafio da igreja hoje. E eu não sei se a gente, por vezes, também falha como Israel, seja por um aspecto ou por outro, ou se a gente é fiel ao Senhor e obediente ao Senhor para ser esse lugar, né? Esse monte santo em que as pessoas vêm para ter resposta para a sua vida. Para ter resposta para a sua vida. Bom, pergunta de número 4. Explique o julgamento do Senhor descrito sobre os líderes da nação. Aqui pega a liderança, tanto no capítulo 3 e o juízo descrito no capítulo 5 do profeta Isaías. Bom, agora aqui vai explicar porque muitas das vezes a nação de Israel ela se corrompia. Algumas dessas razões era por culpa da liderança. A liderança. A gente vê que o rei Acais e o rei Manassés inseriram a adoração em Judá, em Jerusalém. Eles inseriram, né? Então, nós entendemos que é possível que um líder leve uma nação inteira para o pecado. Assim como a gente estudou na série de lições anterior, que falsos mestres, eles podem levar igrejas inteiras para a ruína, os líderes de uma nação podem possivelmente quebrar um país, inserindo a idolatria, inserindo a adoração falsa, como foi no caso de Acais e Manassés. E aí, a descrição do capítulo 3 e do capítulo 5 é um juízo que Deus vai direcionar diretamente aos líderes de Israel. Porque naquela época os líderes de Israel, de fato, eles recebiam uma incumbência poderosa de Deus para serem esses representantes diante do povo. Eles tinham total condição de guiar o povo, se obedecesse a Deus. O sucesso e o fracasso da nação dependeria deles, de certa forma, de certa maneira. É muito difícil ver na história de Israel alguma ocasião em que o rei foi bom, chamou o povo para o pecado, que eles não foram.
ou se esse rei foi o mal, introduziu a idolatria, o povo não caiu. É bem difícil isso acontecer. Normalmente, os líderes de Israel, eles conseguiam influenciar positivamente ou negativamente a própria nação. Por isso, o juízo de Deus ele é grave aqui. No capítulo 3, no verso 12, me chama a atenção, Deus dizendo assim, crianças governam o meu povo e o poder está nas mãos das mulheres. O autor da lição citou aqui um dos trechos onde eles diziam que chamavam as luzes de trevas, chamavam o bem de mal. O autor da lição cita a inversão de valores que estava ocorrendo lá em Jerusalém, em Judá. É muito parecido com aquele cenário de Amós, no capítulo 4, quando ele denuncia a frouxidão, vou usar essa palavra aqui, né, dos líderes, dos homens, em detrimento de cumprir os caprichos das suas esposas e concubinas. Tinham muitas mulheres e para sustentar a sua vida luxuosa, e ocorre aqui em Jerusalém, exatamente nesses capítulos, esses homens, essas mulheres, elas eram insaciáveis, elas cada vez mais pediam, exigiam, elas estavam na posição de mandar e o homem na posição de ser mandado. Eles, para sustentar esses caprichos dessas esposas e concubinas, eles iam fazer o quê? Explorar mais o pobre, o povo, fazer escravos, escravizar algumas pessoas para levar mais para casa e manter essa vida corrupta, esse sistema de corrupção que está envolvido homens, mulheres, a nação, os líderes, está todo mundo envolvido nisso, por isso que Deus ele vai trazer aqui essa advertência terrível. Eu vejo aqui nesse cenário, como aconteceu em Amós 4 e aqui em Isaías, no capítulo 3 e no capítulo 5, uma descrição perfeita de um cenário que vai, o apogeu de uma nação, de uma sociedade, é quando os papéis são de fato invertidos, né? Quando a corrupção começa de cima para baixo, quando os líderes deixam de fazer as suas funções, quando homens não assumem seus papéis, quando mulheres assumem os papéis que não deveriam assumir. E aqui Deus fala contra as mulheres, tem um trecho aqui da carta que é o juízo contra elas, né? Assim como em Amós, há um capítulo inteiro, Deus falando contra as mulheres de Jerusalém e Judá. Não é que, assim, nós falamos contra as mulheres, nós falamos a favor delas, porque ao denunciar o erro das mulheres aqui, nós estamos exaltando a mulher sábia, nós estamos exaltando a importância da mulher cristã, do seu papel ser bem desenvolvido na sociedade, na igreja, na família. A Bíblia diz que é a mulher que edifica a casa e diz que é ela também que destrói, é a mulher que faz isso. Então, isso aqui é mais alta, ressaltar a importância do papel da mulher dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família. E, sobretudo, o papel do homem, porque na falha do papel do homem aqui, a mulher assume o controle, né? O texto vai dizer que o poder está nas mãos das mulheres, elas governavam. Porque houve, de fato, uma falha dos homens de Israel, da força masculina, eles é que deveriam estar no poder. Tem um livro do Larry Crabb, né? Crabb, que diz que o silêncio de Adão, a gente discutiu isso lá em teologia sistemática na parte de hamartiologia, né? Se Adão não estava presente com Eva na hora do pecado, se ele estava ausente ou presente, não importa, mas tudo passa por ele, que recebeu diretamente a ordem do Senhor, falhou como cabeça da mulher, foi colocado ali, e Adão recebe a culpa tanto quanto a mulher, mas parece a responsabilidade, o livro vai tratar essa ideia da figura de Adão ter falhado no seu papel. Então aqui acontece com Israel essa mesma coisa, a nação de Israel está comprometido, a liderança de Israel está comprometida, o papel está falho, os homens de Israel estão falhando, os papéis estão invertidos, eles são chamados de crianças, os homens são chamados de crianças, estão governando como se fossem meninos, imaturos, e as mulheres assumindo as funções e assumindo para um modo negativo, para um modo errado. Infelizmente, aqui é uma palavra de juízo e julgamento contra a nação, contra o povo, mas, sobretudo, contra os líderes de Israel. Nós falamos aqui no começo dos reis em que Isaías viveu, no período em que ele profetizou. A maioria deles foram alvos desse julgamento aqui. Muito bem. Nós temos, então, um julgamento contra a liderança do povo de Deus, porque não exerce seu papel com fidelidade e deixa à mercê de pessoas que talvez não deveriam liderar. Sim. Decisões equivocadas, e parece que há, mais uma vez, um abuso e uma arrogância, né?
Isso. Por conta da riqueza, da opulência, da sensualidade, da bebida forte. Aqui tem algumas condenações aqui O texto fala. Contra essa embriaguez, né? Então, assim, há um afastamento da liderança do Senhor por conta dos benefícios próprios do poder, né? O poder corrompe, já diria o ditado, né? O poder, ele corrompe. E aí a gente vê essa nação de Israel corrompida, e como a gente também vê isso na igreja cristã de um modo geral, né? Pastores corrompidos, líderes, padres, homens que se dizem homens de Deus, abusando das suas comunidades, seja do ponto de vista financeiro, seja abusando de crianças e mulheres. Infelizmente, há uma correlação também de pessoas que usam o nome de Deus, usam a religião, e é muito provável que esses terão maior condenação, né? Por fazerem o que fazem. A fidelidade do povo de Deus, e por isso eu penso que a promessa, em geral, é uma comunidade muito abençoada em todo o Brasil e no mundo, porque apesar da sua simplicidade como povo, mas é um povo que prima pelo respeito aos seus membros, prima pelo respeito às pessoas em geral, tentando, obviamente somos homens e mulheres falhos e falhas, né? Mas vivendo de tal forma para que esse tipo de condenação que alcança essa liderança de Israel, que talvez hoje alcance alguns pastores e líderes proeminentes do nosso país e de fora do nosso país, que nós sejamos guardados disso. Que você que exerce função de liderança na sua igreja local tenha temor ao Senhor, tenha sabedoria nas suas decisões e na maneira de conduzir as questões que envolvem a sua igreja, né? Tem uma parte do texto de Isaías, capítulo 5, né? Que parece que agora estão chamando o bem de mal, a luz de trevas, né? Há uma mistura de conceitos por conta de desejos pessoais, né? Eles são pastores de si mesmos, né? E não pastores do povo de Deus, seja lá os líderes de Israel, seja hoje os líderes da igreja. A gente precisa ter atenção a isso. Nós estamos chegando ao final dessa lição, pastor Wellington, eu queria te agradecer, e alguns compromissos importantes aqui sugeridos ao final do estudo. Viva de modo diferente, isto acho que aquela reflexão que a gente fez ali atrás, né? A gente vive no meio das nações, a gente vive dentro das grandes e das pequenas cidades, mas a gente é chamado a ser luz do mundo. Então é um convite a viver de modo diferente, né? E viver de modo confiante. Confiante é diferente de arrogante. Confiante no Senhor, né? Confiante no seu amor e na sua graça. Confiante que nós não somos dependentes de nenhum ídolo e nem somos autossuficientes. Há uma confiança que precisa se dobrar diante do Senhor. Portanto, eu gostaria que você deixasse aí suas últimas palavras de incentivo, de desafio aos nossos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham, e ao final orasse para a gente. Eu queria destacar aqui esse começo do capítulo 5 de Isaías, que é um cântico de amor de Deus para o seu povo, a nação de Israel e Judá. Porque a gente fica olhando aqui o cenário, né, e vê Deus trazendo julgamento, juízo, mais juízo do que promessas aqui nos trechos que nós lemos. E nós ficamos pensando aqui, né, se Deus não foi muito duro com a nação de Israel. Mas o texto de Isaías 5, quando o profeta começa a falar aqui de um cântico de amor de Deus para o seu povo, nós percebemos, de fato, que Deus ele fez tudo o que era possível para essa nação de Israel. Por meio de uma parábola, diz aqui que ele plantou uma vinha, limpou o terreno, plantou a vinha, construiu uma cerca ao redor para proteger, construiu os lagares para pisar essa vinha, tirar o suco. Tanto trabalho, tanto tempo investido, tanto amor e cuidado, foi descrito aqui nesse capítulo 5. E o final da história é que essas uvas produziram um vinho azedo.
não saiu o que a não corresponderam à expectativa do dono da vinha. O autor aqui vai dizer, depois de dar essa parábola, ele vai dizer que essa vinha é a nação de Israel e que Deus a plantou com tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, a cercou, a protegeu, fez tudo o que era necessário. Deus nos chamou, Deus nos amou, Deus nos deu tudo o que era necessário e esperava colher frutos bons de nós, de Israel. Mas em contrapartida, o texto vai dizer que tantos 1000 alqueires produziu 1 litro de suco de uva e ainda era um suco que não servia para beber. Então a gente percebe que Deus sempre agiu com amor, bondade e misericórdia, fez o seu papel. Esse cântico de amor aqui é tão bonito e no final Isaías vai pronunciar 6 ais. Ele vai lamentar, de fato, como que o povo de Israel não correspondeu a esse amor de Deus. E aí ele vai lamentar 6 vezes aí no final desse capítulo aqui. Fica para a gente essa reflexão, porque da mesma forma Deus nos amou com grande amor. A Bíblia vai dizer nos evangelhos que ele nos amou quando nós éramos pecadores. Como nós temos correspondido a esse grande amor de Deus? Vivamos de forma diferente. É essa reflexão para nós, estudantes de hoje. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse estudo da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida da Igreja de Jesus. Obrigado por esse programa Escola Bíblica Especial, onde nós temos a oportunidade de refletir juntos sobre a palavra de Deus. Hoje a reflexão para nós é exatamente essa. Deus espera de nós frutos bons. Nós queremos ser diferentes do que nós acabamos de apresentar aqui. Nós queremos hoje, como Israel de Deus, ser uma nação santa, um povo exclusivo, que foi chamado para as boas obras. Que o Espírito de Deus continue nos dando condições de servir e amar a Deus de acordo com o amor que Ele tem nos amado. Eu te agradeço, te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É um privilégio ter a sua audiência. Compartilhe esse estudo, faça essa reflexão aí com o seu grupo, no seu tempo de estudo bíblico aí nas escolas bíblicas e que a gente possa continuar crescendo cada vez mais aqui com esta série de lições, assim diz o Senhor, no livro de Isaías. Semana que vem a gente continua esse estudo e a gente espera você. Que Deus te abençoe.